gente vai começar fazendo uma oração. Pai, tudo é teu. Nós te agradecemos porque nada pertence a nós. Nós te agradecemos porque nem mesmo a nossa vida pertence a nós, meu Pai. Isso é tão maravilhoso. A gente te agradece porque a gente pode fazer parte da tua história. A gente te agradece porque a gente não é o centro, porque se a gente fosse, fala com cada um de nós. Que seja a tua mensagem, a tua palavra viva e eficaz, abrindo o nosso interior, mudando nossa mentalidade, nos despertando para sermos quem a gente deve ser aos teus olhos. Em nome de Jesus, Paizão. O jornal britânico The Guardian, há um tempo atrás, eles colocaram uma matéria que era sobre uma escritora australiana. Ela era uma enfermeira e ela cuidava especificamente de pessoas que estavam no seu leito de morte. E o livro dessa mulher, na verdade, foi sobre as 5 coisas que as pessoas mais se arrependiam olhando para trás em suas vidas. E quando ela entrevistou esses vários pacientes dela, a grande maioria, né, pessoas que tinham assim, vivido uma vida longa, e quando ela entrevistava, ela então pegou as 5 questões mais comuns e ela listou nesse livro. E a primeira questão é muito interessante, é o maior arrependimento que as pessoas têm. Alguém quer arriscar? Qual que você acha que é o maior arrependimento que as pessoas têm quando elas chegam ao final da vida e elas olham para trás na vida delas e elas falam, eu me arrependo de... O que vocês acham? Alguém quer arriscar? De o quê? Sorry? Do que não ter feito. Interessante. O que mais? De não ter arriscado mais? O que mais? De não ter aceitado Jesus? O que mais? Sorry? Não ter dito? Não ter dito eu te amo, o que não disse? Foi isso? Alguém falou? Desculpa? Se arrepender do que não disse. Interessante. A questão mais falada para as pessoas, que era quase que um senso comum, é que a grande maioria falava, eu não vivi verdadeiramente para mim mesmo, mas eu vivi muito mais preocupado com o que os outros pensam de mim. Você não viver verdadeiro para si mesmo. E para mim isso levanta sérias questões. Que o ponto é, qual é a verdade? Eu vivo para a verdade? Eu vivo compatível com as minhas ideias? Ou será que o que eu vivo e o que eu penso são coisas diferentes? Isso me faz lembrar de uma das frases que talvez seja uma das mais faladas ou pelo menos mais escutadas nas últimas semanas. A frase é a seguinte: Friends don't lie. Alguém sabe de onde? Stranger Things, Friends Don't Lie. E a primeira pessoa que respondeu, que eu não tenho ideia de quem foi, acabou de ganhar esse livro, mas vai ser você. Você ganhou esse livro do David, que é o livro Revolutionary. Você ganhou, mesmo não sei se você respondeu, mas você acabou de ganhar esse livro. Friends Don't Lie. Os amigos não mentem. Não é isso que a Eleven, inclusive nessa segunda temporada, ela fica relembrando constantemente, Friends don't lie, friends don't lie. Mas se os amigos não mentem, para o que você vive? Você tem vivido compativelmente com aquilo que você acredita? Você tem sido amigo suficiente de pessoas para você dizer a verdade para elas, se você acredita nessa verdade? Tem uma música que há um tempo atrás eu vim a conhecer, através de uma pessoa. Eu estava conversando com essa pessoa, uma pessoa muito próxima minha, e eu mostrei para ela uma música dessa banda, e falei, cara, olha, isso daqui é um som interessante e tal. Ela gostou pra caramba e tal. A banda chama 21 Pilots, eu não sei quem conhece. Então, e tinha um mix do 21 Pilots com Mute Math, e eles se juntaram e fizeram um som lá, e eu estava mostrando para ela, e aí beleza, depois ela foi para casa, ela voltou um tempo depois e me falou, cara, eu pirei naquela banda, só que tem uma música que eu não consigo tirar da cabeça. A gente vai ouvir um pouquinho dessa música agora, ela se chama Car Radio, e a gente vai pensar um pouquinho nela, sobre o que ela fala.
ponder of something great. My lungs will fill and then deflate. They fill with fire, exhale desire. I know it's dire, my time today. I have these thoughts so often I ought to replace that slot with what I once bought. Cause somebody stole my car radio and now I just sit in silence. Sometimes quiet is violent. I find it hard to hide it. My pride is no longer inside. It's on my sleeve. My skin will scream, reminding me of who I killed inside my dream. I hate this car that I'm driving. There's no hiding for me. I'm forced to deal with what I feel. There is no distraction to mask what is real. Ele fala que a gente deve ouvir o mundo e a gente deve ouvir o Espírito. Mas a gente pode ouvir e deve ouvir o mundo. E um pouco do que ele fala nessa letra é o seguinte: porque alguém roubou o rádio do meu carro e agora eu só me sento em silêncio. Às vezes o silêncio é violento, eu acho difícil esconder isso. Meu orgulho não está mais dentro de mim, está na minha manga, minha pele vai gritar, me lembrando de quem eu matei dentro do meu sonho. Eu odeio esse carro que estou dirigindo, não há esconderijo para mim. Eu sou forçado a lidar com o que sinto. Não há distração para mascarar o que é real. Eu poderia puxar o volante. Eu tenho esses pensamentos sempre que paro para pensar, para preencher aquele vazio com que eu uma vez comprei. Porque alguém roubou o rádio do meu carro e agora eu me sento em silêncio. Uma coisa consistente e persistente é que todos nós estamos lutando contra o medo. Eu não sei se nós sabemos por que estamos aqui. Isso é profundo demais. Por favor, pare de pensar. Eu gostava muito mais quando meu carro tinha som. E isso é o grito de uma geração. Isso é o que as pessoas estão vivendo. E quando ela me mostrou essa música que eu não conhecia dessa banda, ela me falou o seguinte, ela falou: cara, essa é a música com a qual eu me identifiquei. Essa é a música que eu não paro de ouvir, porque ela é verdade pra mim. É assim que eu me sinto. E ela contou a situação que tinha acontecido na noite anterior, quando ela estava sem computador, tinha acabado a bateria, e o celular, sei lá o que aconteceu. E de repente ela falou que ela estava em silêncio, e aquele silêncio era insuportável, porque ela tinha que pensar. Mas é isso que está acontecendo. É isso que as pessoas estão vivendo. As pessoas não conseguem mais viver em silêncio, porque o silêncio faz com que elas pensem. E elas pensem no quê? No que a gente tem pensado, no que essas pessoas têm pensado, se a gente não tem para oferecer o que nós temos de mais precioso, porque elas estão precisando. Agora, ao mesmo tempo que essa música nos diz, é que se eles não conseguem ficar em silêncio, é que eles estão prontos para ouvir. Então, por que estou tão quieto? Eles estão prontos para ouvir. Por que eu estou tão quieto? E aí ele canta: Now I just sit in silence. O silêncio perturba as pessoas. O nosso silêncio perturba pessoas. O nosso silêncio perturba o coração do Pai. Que nós não fomos criados para ficar em silêncio. Pessoas como essa que me mostrou essa música, que não consegue lidar com o silêncio. Ela não foi criada para isso. Ela foi criada para ouvir e para ouvir uma mensagem de esperança. Agora, quem tem essa mensagem de esperança? As pessoas estão completamente conectadas. Elas não têm tempo mais para nada, é o tempo todo fazendo alguma coisa. É aquela parada, né? Você fica 2 horas sem WhatsApp, aí quando você volta, tem 98 mensagens daquele grupo do churrasco de sábado, que passou há 2 anos atrás, mas que os caras ainda têm um grupo, e eu não tive a coragem de sair do grupo para não ficar chatos, tá ligado? A gente não tem mais tempo, cara. É o tempo todo bombardeado com uma série de coisas. Só que as pessoas estão ficando especialistas em relacionamentos virtuais, mas continuam extremamente necessitadas de relacionamentos reais.
Mas se eu tenho a verdade, se você tem a verdade, por que estamos tão quietos? Por que estamos tão quietos vendo tudo o que está acontecendo? Por que estamos tão quietos vendo, por exemplo, a taxa de suicídio aumentando cada vez mais? No prédio onde eu moro, já teve gente que se jogou. Eu não sei quantos de vocês conhecem pessoas que passaram por isso, ou pessoas próximas que passaram por isso. And now I just sit in silence. Essa é a pergunta para nós. E aí eu me sento em silêncio. Eu não consigo ser ousado o suficiente para sair da onde eu estou, mas para fazer o que eu devo fazer, para eu ser real, a minha verdade, para eu não chegar no final da minha vida e ter esse arrependimento que é o número 1, de olhar para trás e falar, cara, eu não consegui ser real para mim mesmo, mas eu estava tentando suprir as expectativas das pessoas. A gente não tem tempo para isso. A nossa vida é curta demais. Quando você chegar, se você chegar lá nos seus 90 anos e você olhar para trás, o que você vai ter vivido? A gente precisa do que foi falado pela Jodie, a gente precisa de algumas coisas, a gente precisa dessa força emocional e mental que vem da fonte. Ele é a fonte e é daí que vem essa força. A gente precisa, como foi dito, da gente se divertir. Cara, não tem vida mais louca do que a vida vivida no Evangelho, do que a gente é desafiado para algo e da gente cumprir esse chamado. Então por que now I just sit in silence? Por que eu me sento em silêncio? Mas que a gente possa tomar uma atitude em relação a isso. Quem tem a verdade? Você tem a verdade. Então, por que está tão quieto? A gente vai ver um vídeo agora. Hoje é um dia especial, né? A gente está comemorando a Páscoa ali, então o nosso horário também foi bem convincente com o dia do show, então tipo, não foi à toa, a gente foi convidado para tocar aqui. Então, a gente recebeu um convite de uma banda muito conhecida no cenário underground, gótico do Rio de Janeiro, de São Paulo. Uma banda muito grande, e mano, a gente não é uma banda grande, a gente não é uma banda famosa, não é uma banda conhecida. Eles vieram, contataram a gente e falaram assim, a gente soube da sua banda, a gente quer que você toque no nosso festival, aqui em São Paulo. Ouviram 100 bandas, selecionaram 3, e essas 3 foram com uma votação. E a gente ficou entre a banda mais votada, então ficou confirmado que a gente iria tocar. A partir desse momento que a gente foi realmente conhecer, né, essa banda que convidou a gente, bateu um medo forte, assim. Aí depois a gente soube também do lugar que rolaria o show. E é uma casa de show onde cola muita dessa galera gótica e que não tem nenhuma vontade de querer ouvir falar sobre Jesus, assim, e que jamais pisaria numa igreja. Uma galera colou, uma galera que nem conhecia cantando as músicas. E aí, quando chegou na parte do show, da gente começar a falar da condição humana e como Deus se importa com ele, com isso, tá ligado? A galera toda ficou muito atenta e tal, e foi muito louco. Nada disso tem valor, então pra que se preocupar? Faz o que quiseres, já que é tudo da lei. Viva agora, pois haverá outra vez. Confie em si mesmo e não olhe para o lado. Conquiste suas vitórias e não vias derrotado. Procure seus tesouros, todos por aqui. E a sexta não vem. Aí no final do show, a gente fez uma performance forte sobre a morte e a ressurreição de Jesus. E no show eu me entrego pela atriz e aí eu ofereço minha vida por ela e ela me mata. E aí no final do show eu ressuscito. E quando eu ressuscitei e eu ia começar a compartilhar sobre Jesus abertamente com o público, o nosso microfone parou de funcionar. E esse é o momento mais importante do show, que a gente explica tudo o que aconteceu e a gente mostra como Jesus se importa com as pessoas. E não tinha som, então toda a banda parou de tocar, de repente as luzes apagaram, todo o som ficou mudo. Eu compartilhei face a face com as pessoas que Jesus se importa com elas, que Jesus quer estar junto delas. Então eu fui compartilhando e olhando para as pessoas e a galera ficou assim,
tonteada de saber, de a gente ter essa atitude de chegar aqui e falar de Jesus dessa maneira. Foi uma mina lá na frente, pegou minha mão e falou assim, muito bom, vocês fizeram, muita coragem, não sei o quê. E aí eu desci do palco e eu troquei uma ideia com a galera. E eu falei, se você quer conhecer essa revolução de Jesus, que é uma revolução que muda o coração, eu quero que você levante o seu punho para cima comigo. Algumas pessoas levantaram o punho desse gesto, esse passo de fé, esse passo de confiar nesse novo caminho que é Jesus. E a banda que tocou é uma banda, na verdade, de galera que a gente conheceu e galera que a gente tem contato. Então, a gente nunca vai para esses lugares como nós somos nós contra eles, vamos derrotá-los, eles serão mortos em nome de Deus. Não é essa parada, as cruzadas já foram e foi uma parada completamente por falta de entendimento do que realmente é o Evangelho. Isso sim foram as cruzadas. E o que a gente faz é exatamente o oposto. A gente vai, porque a gente não pode ficar quieto de forma alguma. E a segunda, porque a gente quer amar as pessoas. E foi muito louco, na verdade, como o Bruno estava... O Brunão vai falar mais tarde, depois, e como ele estava comentando, quando a gente está chegando perto do final, a gente não fala sobre Jesus até o final do show. Jesus é a última palavra que é falada, basicamente. E quando a gente estava na parte final, caminhando para o desfecho, eu acho que os caras se ligaram que a parada estava indo para um caminho meio... bonzinho demais, talvez, não sei. E aí chegou um cara lá, e ele literalmente baixou a chave, todo o som do palco parou, todas as luzes do palco foram desligadas, só ficaram as luzes de a gente leva um tablado, e a gente tem uma parte de iluminação própria, só ficaram aquelas luzes. Inclusive, a gente ainda estava tocando naquela parte, só que o som tinha acabado, então ficou só a batera, né? Então, e o Brunão tentando cantar, a Dalila tentando cantar só na voz. Aí a música parou e o Brunão começou a falar, ele desceu e começou a falar com as pessoas. E quando ele falou a palavra Jesus, a reação da galera foi a seguinte: Lucifer, Lucifer, Lucifer. Foi isso que aconteceu. Eles começaram a gritar Lúcifer. E aí o que o Brunão falou para a galera, não é isso, a gente não está aqui, o que a gente está aqui é para mostrar para vocês que nós viemos da mesma pessoa, que nós todos somos amados, não somos nós contra ninguém, mas que nós somos parte de alguém, e que nós precisamos estar conectados com Ele. E aí a galera começou a entender um pouco diferente, mas a gente teve várias reações, teve gente que xingou, teve gente que adorou, teve gente que escreveu depois para uma das amigas que estava lá, escreveu o seguinte: de verdade, foi extremamente importante para mim. Não sei se estaria na igreja ainda se não fosse aquele dia. Quem é essa pessoa que eu nem conheço? Mas é uma pessoa que estava precisando ouvir essa mensagem. E talvez, para que essa pessoa entrasse numa das nossas igrejas, talvez fosse muito difícil. Talvez isso não acontecesse. É por causa de nós. Nós não somos nada. É por causa do poder da mensagem. É o poder da cruz. Isso sim, o poder da cruz. É quando a gente fala da ressurreição de Cristo, que Ele tem essa vida para dar para cada um de nós. É isso que transforma. É isso que transforma. Então você sabe qual que é a nossa parte? É ir. O resto é com Ele. Você quer uma missão mais fácil do que essa? Claro, é muito difícil e a gente talvez fale um pouquinho sobre certas dificuldades. Mas você quer alguma coisa mais simples do que essa? A gente só tem que ir. Quem vai fazer é Ele. E Ele faz, porque Ele é o melhor amigo. E Ele do not lie. Ele não mente. E você? Quão fiel você é ao teu chamado? Não, mas eu não fui chamado. Eu não sou evangelista. Não. Talvez você não tenha um dom, aquele dom, está ligado? Ser aquele cara que... Só que a última coisa que Jesus falou antes de ascender aos céus, então você imagina a situação. Cara, você vai morrer, você vai partir, né? Porque ele já tinha morrido, na verdade, ele estava ascendendo aos céus. Mas você vai partir, você não vai ver mais ninguém. O que você fala? Você fala,
Mãe, desculpa, eu deixei o presunto fora da geladeira, lembra de guardar. Você vai falar a coisa mais importante da sua vida. E é isso que ele fala. Ele fala, galera, vão por todos os lugares, anunciem o evangelho, façam discípulo de toda criatura. E se lembrem, eu vou estar com vocês até o final. Nós fomos chamados. E amigos não mentem, ele não mentiu para a gente. E nós? Nós estamos mentindo para o que a gente foi chamado? O que o Cade já leu no início, hoje para a gente, foi justamente a questão, essa questão de Romanos 10. Como, pois, invocarão aquele que não creram? Mas como crerão naquele de quem não ouviram falar? E como ouvirão se não houver quem pregue? Se não houver quem pregue. Como a gente tem vivido as nossas vidas? Como você tem vivido a sua vida? O quão relevante e significativa ela é? Como você abre a boca para falar, não, eu falo com as minhas ações. Excelente. Porque se a gente não fala com as nossas ações, cara, não tem consistência alguma. Mas sem palavras, a gente fica só esperando de que venha uma revelação. As palavras fazem a diferença. É por isso que Jesus, quando ele veio, John Stott coloca isso. John Stott, uma das coisas que ele fala é essa questão da mundanidade e santidade de Jesus. E ele fala que Jesus era santo no sentido de separado, ele era santo. E ele fala da questão de Jesus era mundano no sentido que ele veio para o mundo. Não fazer parte de algo, mas ele veio para o mundo. E aí, o John Stott faz um paralelo com a igreja, falando que a igreja é isso. Nós devemos seguir o exemplo de Cristo, sendo santos e mundanos, sendo separados para Ele, mas ao mesmo tempo enviados para o mundo. Se nós não somos enviados para o mundo, será que nós não estamos mentindo para esse nosso chamado? E o segredo é o seguinte: o silêncio é uma strange thing. O silêncio é uma coisa estranha ao Evangelho. Silêncio e Evangelho não são compatíveis. Jesus falou, ele falou com a sua vida, ele falou com a sua boca, ele falou com a sua morte, ele falou com a sua ressurreição. E para quê? Então, compartilhar é um essencial na fé cristã. A gente não consegue viver uma fé cristã sem compartilhar. Então está na hora, talvez, da gente enxergar um pouquinho além de nós mesmos, da gente não achar que o que importa é só onde a gente está, são as nossas conferências. Então, poxa, cara, cheguei no final do ano com saldo positivo nesse ano. Foi muito louco, cara. Participei de 12 conferências, E o que eu fiz? Cara, eu participei de conferências, cara. E as conferências são boas, a gente deve fazer isso. Mas o que elas provocam em nós? Quando nós lemos as nossas Bíblias, o que isso provoca em nós? O quanto ela nos muda? Ou será que nós lemos da nossa perspectiva? Sou eu quem mando no que eu vou ler? Ou será que a gente deixa com que Deus e com que a sua palavra nos leia, e nos leia de tal forma que nos incomode? Os jornalistas, principalmente algumas décadas atrás, eles falavam muito na questão de um bom jornalismo, e falavam que o bom jornalismo era aquele que confortava os abatidos e abatia os confortados. E eu acho que o Evangelho é isso que ele faz. Se o Evangelho não tem provocado um conforto para quando nós precisamos, mas se ele também não tem provocado esse agito, esse incômodo o tempo todo, então talvez nós estejamos lendo o Evangelho errado. Ou talvez nós não estejamos vivendo o Evangelho de fato. Porque o Evangelho, ele incomoda. Porque a primeira coisa que o Evangelho faz é mostrar, cara, você é um pecador. A primeira coisa que ele faz é mostrar que nós somos pecadores. E depois ele mostra, você é um necessitado.
ele incomoda, porque ele faz com que a gente olhe para a gente e a gente fale, sim, eu sou um pecador e eu sou um necessitado e eu necessito de ti. Agora, para isso, galera, a gente precisa de uma palavra que é chave, que é intencionalidade. Na questão do evangelismo, muita gente acha, não, se Deus mandar uma pessoa e tal, e ela vier e me perguntar, aí eu abro a minha boca e falo, cara, se Jesus fosse ficar fazendo isso, Jesus saía para as ruas. Jesus esteve também em sinagoga, mas principalmente, ele saía para as ruas para falar. Então, como que a gente quer viver algo diferente? Como a gente quer viver um cristianismo que é diferente disso? Intencionalidade. Será que as nossas vidas têm sido intencionais? O que você quer viver? Então, se você quer viver uma vida significativa, seja verdadeiro com você mesmo. Porque você não pode mentir. Friends, don't lie. Nós não podemos mentir, a gente tem que ser verdadeiro a essa mensagem. Então a gente tem que ter essa sacada de intencionalidade. Isso vai provocar certos riscos, que como foi uma das coisas que foi falado, se arriscar mais. Esse também é um dos arrependimentos que as pessoas têm. Puxa, cara, eu deveria ter arriscado mais, para que eu tivesse vivido uma vida mais significativa. Se arriscar mais. E no Evangelho a gente precisa se arriscar. Porque quando a gente vai para uma pessoa que de repente a gente não conhece, ou então que a gente conhece, mas a gente abre para falar dessa verdade, e de uma verdade que ela traz conforto, mas ela traz incômodo, puxa, a gente está num terreno meio, cara, e agora como é que eu faço? Mas a gente tem duas possibilidades. A gente tem duas escolhas quando a gente é cristão. Ou a gente fala, ou a gente fala. Essas são as escolhas que a gente tem. Fora disso, não é cristianismo. Se você tem escolhido um caminho do silêncio, um caminho de, eu vou deixar com que Deus fale com as pessoas, Ele traga para si quem Ele quer, você está desconsiderando o último mandamento de Cristo antes dele ascender aos céus, quando Ele manda. É muito mais do que uma forte sugestão. Ele encoraja. Ele fala, galera, vão, alcancem toda a criatura, falem, façam discípulos. Isso vai causar risco, vai causar incômodo, vai causar às vezes constrangimento e situações que a gente nem sabe como lidar. A gente estava lá no SMS esse ano, e uma das coisas que a gente fez foi, a gente fez uma semana de evangelismo lá em Amsterdã. E quando a gente estava lá, um grupo pequeno de pessoas, fui eu e mais 4 pessoas, se eu não me engano, a gente foi num café que ia ter um open mic. Open mic é uma galera que chega e começa a tocar, então tem espaço para a galerinha tocar, então você leva teu instrumento, você chega lá antes, bota teu nome na lista e você toca. E aí a gente estava em 5, algumas pessoas iam tocar, eu fui só para acompanhar nesse caso. E aí eu cheguei lá e a gente começou a conversar, e galera super, café, galera super gente boa e tal, todo mundo chegando com instrumento, a gente começou a trocar ideia lá com as pessoas, e eu só fiquei pensando o tempo todo, cara, como é que a gente vai, porque, tá um som aqui, como é que a gente vai falar, cara, e as pessoas estão chegando, mas, como é que a gente vai, eu fiquei orando o tempo todo, Deus, ajuda aí para a gente conseguir falar para essas pessoas. E a gente estava com uma pessoa da Jocum, de lá de Amsterdã. Ela, na verdade, ela é canadense, mas ela está em Amsterdã e ela é da Jocum de lá. E aí, beleza, aí a galera foi tocando e tal, e aí chegou uma mina que foi tocar, uma mina argentina, ela foi lá com o violãozinho dela, fez um som e tal, e aí chegou na última música, ela falou, e essa música eu vou dedicar para essa pessoa que está aqui, que é a minha namorada. Aí ela dedicou a música para a namorada, e beleza. Aí eu falei, cara, eu vou falar com essa mina, bicho. Aí, quando ela acabou, aí beleza, aí a galera ficou ali, ainda conversando um pouquinho, aí entrou outra pessoa para tocar, aí eu vi que ela ia descendo para sair, falei, vou atrás dela. Aí eu fui atrás dela, eu não me recordo o nome dela agora, mas eu falei, então, cara, foi muito legal a parada que você fez, foi muito legal o som que você fez e tal, só que eu não tenho nada para oferecer para você. Então, o que eu queria te dar era uma oração. Eu posso orar por você? E estava a namorada dela, ali também, na verdade, aí eu falei, eu posso orar por vocês? E elas falaram, sim, pode, mas todo mundo geralmente fala, pode, beleza. Tá. Eu falei, não, eu quero orar agora, pode ser? Falou, não, agora? Agora. Então,
beleza, pode sim. Aí eu falei, tá, tem alguma coisa especial que vocês querem que eu ore? Aí a namorada dela falou assim, sim, eu quero que você ore para que a gente fique junta. Ah, Senhor, e agora, como é que eu oro por isso, cara? Como é que você vai orar por isso, cara? E aí eu tava pensando, meu Deus, falei, legal, ok, vou orar por vocês então. E aí pensando o tempo todo, só pensando, como é que eu vou orar por isso? Aí eu comecei a orar e tal, aí foi chegando na parte, eu falando, ô Senhor, como é que eu oro por isso, Senhor? E aí chegando mais próximo, aí eu falei, Deus, que o relacionamento delas possa ser um relacionamento que seja agradável aos teus olhos e abençoa a cada uma delas, Pai. E foi legal porque a gente pôde orar, a gente pôde conversar, e elas ficaram super agradecidas pela oração, e o que leva para a gente é um passo, é o se arriscar. Aí a gente volta, a gente está conversando com algumas pessoas, e eu lembro desse cara que tinha acabado de tocar também, e a gente foi lá, depois o Felipe estava conversando com ele, Felipe também é do Alegórica, estava conversando com ele e tal, depois eu cheguei lá, a gente começou a trocar mais ideia, e aí o Felipe de repente assim, tipo, do nada, a gente quer fazer uma oração por você, pode ser? Aí ele falou, hã? Aí o Felipe falou, cara, a gente queria orar por você. Aí ele falou, tá bom. Aí eu falei, então, mas a gente vai orar agora, beleza? Ele falou, agora? Eu falei, agora. Aí ele falou, tá bom? Aí ele me pergunta assim, now, what happens? Eu, tipo, e agora? O que acontece? Eu falei, cara, não sei, a gente só vai orar, a parada toda é com Deus. E a gente ora por esse cara, e chega no final da oração, ele fala, eu senti essa energia, cara. Eu falei, o que você sentiu é o poder do Espírito Santo, cara. E aí a gente conversou, a gente teve a oportunidade de conversar e conversar mais com ele. E foi muito louco, cara. E ele falou, eu preciso processar tudo isso. E aí depois a gente acabou orando mais uma vez por ele e tal. E aí quando a gente estava saindo, a mina da Jongo perguntou, você estava orando? Aqui no bar? Aqui no café e tal? Eu falei, Vocês oraram por ele? Eu falei, 2 vezes ainda. Nossa. Quando sabemos quem somos, estamos prontos para nos arriscar. Quem é você? Porque quando eu sei que o que eu sou não está baseado em mim, mas está baseado na verdade, a verdade absoluta, para essa geração que precisa da verdade, mas que rejeita o absoluto. Mas quando nós sabemos que a nossa verdade, a nossa vida está baseada lá, por que estou tão quieto? Como é que eu posso ficar tão quieto diante disso tudo? E aí, o que a gente vê nós precisamos saber quem somos. Nós somos filhos dele. Agora, que tipo de filhos? Para caminhar para o final, a gente tem esse texto de Lucas, que é muito interessante. Quando Jesus estava conversando com uma galera, e a gente vai ler um pedacinho desse trecho, que é Lucas capítulo 15, para quem quiser abrir. E o versículo 1 diz o seguinte, a gente vai ler primeiro 1 e 2. Todos os publicanos e pecadores estavam se reunindo para ouvi-lo, mas os fariseus e o mestre da lei o criticavam. Este homem recebe pecadores e come com eles. E aí, Jesus conta 3 histórias. Essa primeira parte é muito interessante, porque quem é que estava ao redor de Jesus? Quem estava ao redor de Jesus? Os pecadores. E os publicanos, os cobradores de impostos, que eram mal vistos pela sociedade ali. Eram estes que estavam ao redor de Jesus. Eram estes que estavam passando tempo com Jesus. Mas os religiosos da época estavam criticando. Este homem recebe pecadores e come com eles. Mas e quem você é? Com quem você realmente passa o teu tempo? Boa parte de nós, cristãos,
passamos mais tempo, às vezes, das nossas programações do que preocupados em nos relacionar com pessoas que não têm a verdade, com pessoas que não conseguem mais se sentar nos seus carros sem com que algum som esteja incomodando, com pessoas que às vezes estão sentando no silêncio e estão sendo incomodadas pelo silêncio. Jesus, ele gastava tempo com pecadores. Com quem você gasta o teu tempo? E aí a continuação da história, a primeira história, ele fala desse pastor que tinha 100 ovelhas. E ele fala de uma ovelha que foi perdida. E como esse pastor vai atrás dessa ovelha. Aí ele conta a segunda história de uma mulher que tinha 6 moedas de prata. Mas ela perde uma das moedas e ela vai atrás dessa moeda. Nessas duas histórias, a gente pode ver a conclusão da história. E Jesus faz o paralelo com o reino de Deus nas duas histórias. Mas aí, curiosamente, Jesus entra numa terceira história. E o nível de relacionamento de Jesus com o público muda completamente agora. Porque primeiro ele falou de ovelhas, pastor e ovelhas, depois ele falou de uma pessoa e moedas, a mulher e moedas. Aí de repente tem essa mudança, esse twist, e agora ele passa a falar de um pai que tinha 2 filhos. E como é bem provável que todos aqui conheçam essa história, onde tem esse filho mais novo que simplesmente chega e fala, não, peraí, eu quero ser true to myself, eu quero ser verdadeiro para mim mesmo, eu vou viver o que eu acredito. E ele foi viver o que ele acreditava. Mesmo declarando o pai morto quando ele pede tudo, e ele vai para viver o que ele acreditava. Chega um tempo, ele vê, cara, nada disso funciona. And now I just sit in silence. Quando o rádio do carro dele quebrou, ele se sentou em silêncio, e esse silêncio incomodou. E esse silêncio tinha gosto de comida de porco. Foi isso que ele fez, porque era isso que ele vivia. E aí, de repente, ele lembra do pai dele. Ele fala, puxa, cara, até os servos do meu pai são tão bem tratados. Se eu voltar e eu falar com meu pai, eu falar, eu não sou digno nem de ser chamado mais teu filho, mas me aceita como servo. E aí é isso que ele faz. Mas essa história já mostra que ele provavelmente não conhecia o pai que ele tinha. Porque se ele conhecesse o pai amoroso que ele tinha, ele ia saber que o pai estava esperando por ele diariamente. E quando ele chega e ele começa a relatar para o pai o que acontece, o pai nem deixa ele terminar. O pai abraça forte e o pai já fala para a galera, vem cá, a gente vai fazer uma festona para esse meu filho. E aí ele fala 2 frases muito importantes, porque esse meu filho estava morto e o que mais? E ele estava perdido e foi achado. É isso que acontece. Meu filho estava morto e ele ressuscitou. Ele estava perdido, mas ele foi achado. E como eu recebo meu filho? É de braços abertos. É assim que eu recebo meu filho. E aí o que a gente vê é isso aqui logo depois, que é o versículo 28 em diante. O filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar. Então, seu pai saiu e insistiu com ele. Mas ele respondeu ao seu pai, olha, todos esses anos tenho trabalhado como um escravo ao teu serviço e nunca desobedeci às tuas ordens, mas tu nunca me deste nenhum cabrito para eu festejar com os meus amigos. Você nunca fez nenhuma festinha para mim, cara. Mas quando volta para casa, esse teu filho, que esbanjou os teus bens com as prostitutas, matas um novilho gordo para ele. Você dá uma festona para ele. Disse o pai, meu filho, você está sempre comigo. E tudo que eu tenho é teu. Mas nós tínhamos que celebrar
a volta desse seu irmão e alegrar-nos, porque ele estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. Vocês sabem quem são os filhos mais velhos? Nós. Nós estamos aqui na presença do Pai, mas são tantas e tantas vezes que a gente não conhece o coração do Pai. Meu filho, tudo que eu tenho é teu. Por quanto mais tempo a gente vai ser esse tipo de filho mais velho, que está tão preocupado consigo mesmo, que não tem coragem de viver a verdade e de saber que amigos não mentem. Ele, como principal amigo, não mente. Tudo que eu tenho é teu. E aí, como exemplo de filho mais velho, foi Jesus. É o filho que conhecia o coração do Pai e que ele vai de encontro a um mundo pecador, viver como um ser humano, empatizar com o ser humano, cumprir uma missão. E nós? Até quando a gente vai ficar quieto? E até quando a gente não vai deixar de viver em nome do Pai? Viver em nome do Pai é a gente ir, é a gente proclamar quem Ele é. E uma das coisas mais loucas dessa história, ela não tem fim. Jesus deixa a sua audiência, literalmente, e agora? As duas histórias anteriores ele conclui, essa ele não conclui. Para que a gente pense quem somos nós. Quem é você e quem somos nós? Existem muitos filhos mais novos por aí, que eles estão precisando. Jesus, ele entendeu o coração do Pai, e ele mostra o tipo de filho mais velho que nós devemos ser. E tem essa última música, que ela é da mesma banda, mas é uma música que eu também acho que tem uma letra muito significativa, e essa é uma gravação que foi colocada, que foi feita junto com o Mute Math, e ela também fala bastante, e o título dela é Heavy, Dirty Soul, alma suja e pesada. There's an imposition in my mind's imagination. How when the chokers smoking, I'm at the basement. This is not rap, this is not hip hop. Just another attempt to make the rules stop. Rapping the rules, nothing just writing to say something. Cause I wasn't the only one that wasn't rushing to say nothing. This doesn't mean I lost my dream. It's just right now I gotta really face medically. Gangsters don't cry, therefore I Mr. Misty Eye, therefore I Can you say Can you save my heavy, dirty soul for me? Você pode salvar a minha alma suja e pesada para mim? Esse continua sendo o grito dessa geração. Você pode salvar essa alma suja e pesada para mim? Ouça o mundo, ouça o Espírito, ouça o que as pessoas estão gritando. Ouça o que elas gritam no seu silêncio. E o que elas estão gritando é Can you save my heavy, dirty soul? Porque elas não têm como fazer isso. Elas estão tão enterradas, elas estão tão ilameadas que elas não têm como fazer isso. É um vazio tão grande que corrói, que precisa ser preenchido com barulho o tempo todo. Só que a nossa voz não está sendo ouvida. E a nossa voz não está sendo ouvida porque talvez nós não estejamos indo e pregando e anunciando a mensagem dele.
Então, can you save my heavy, dirty soul? Você está pronto para ouvir esse clamor que está acontecendo aí fora? Você está pronto para ouvir o que a galera está falando? Você pode salvar a minha alma suja e pesada? Porque quando a gente sabe quem a gente sabe o que a gente deve fazer. E eu não quero de forma alguma viver uma mentira. Eu quero chegar no final da minha vida e olhar para trás e falar: eu vivi a verdade que me foi proposta. Eu vivi a missão que foi colocada diante de mim. E essa missão que foi exemplificada no Filho de Deus, quando Ele veio e de graça Ele se entregou para cada um de nós. Se Ele se entregou de graça por todos nós, é para que nós vivamos a nossa vida não para nós mesmos, mas para que nós vivamos a nossa vida para o mundo. Can you save my heavy, dirty soul for me? Você pode salvar a minha alma suja e pesada para mim. Se Deus tem falado com você sobre isso, vou pedir para que você se coloque de pé e a gente vai fazer uma oração. Pode deixar rolando o som.